Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência, então, aqui no estudo das diretrizes da educação básica. Bom, na nossa última aula, nós paramos no artigo 6º, trabalhamos aqui até o título 2, das referências conceituais, e agora a gente vai continuar aí no artigo 7º, título 3, que fala do Sistema Nacional de Educação. Bom, a gente sempre tem que ter em mente os princípios da educação básica e fazer a leitura cuidadosa da Resolução 4, ela facilita quando a gente for ter contato com vários outros materiais, com várias outras resoluções, até mesmo com a ideia de alguns autores, porque tudo vai estar tomando como base, colocando como norte a questão da formação da pessoa humana, da responsabilidade da educação que perpassa da escola e abrange a família e também a sociedade. Então, a ideia que vai nortear todo esse documento é isso, tá? Então, vamos lá? Sistema Nacional de Educação. Então, vejam bem que nós estamos falando de um Sistema Nacional de Educação. Esse sistema, ele não e não deve ser fragmentado, e a gente vai ver que no artigo 7º já fica clara essa situação. A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração. Então, vejam bem, União, Estado, Distrito Federal e os municípios precisam, de maneira colaborativa, permitir que aconteça a educação. Então, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios têm que permitir, assegurar que esse projeto da educação nacional seja efetivado por meio dessa colaboração. Então, olha lá, no contexto da estrutura federativa brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos para assegurar efetividade ao projeto da educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. Então, olha lá, essa fragmentação, essa divisão entre Estado, município e federação é uma das situações que a diretriz, ela vê que precisa ser superada, tá? Então, a presença de coexistir sistemas municipal, estadual, enfim, todos estão com base nesse princípio da colaboração. Então, o parágrafo 1º falando, essa institucionalização, ela é possibilitada por um sistema nacional de educação, no qual cada ente federativo, com suas peculiares competências, é chamado a colaborar para transformar a educação básica em um sistema orgânico, sequencial e articulado. Então, cada membro da federação cumpre o seu papel no que tange para que a educação possa se desenvolver enquanto um projeto de nação, né? Um projeto da educação nacional. Então, aqui não existe disputa, aqui não deve existir disputa partidária, ideológica. O que existe nesse momento aqui é uma colaboração, é cada ente fazendo a sua parte dentro de um organismo todo para que ele possa funcionar. Então, olha lá. O que caracteriza um sistema é a atividade intencional e organicamente concebida, que se justifica pela realização de atividades voltadas para as mesmas finalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos. O objetivo, mais uma vez, sempre da educação vai ser a formação integral do aluno, a formação do sujeito de maneira completa. Eu conseguir formar esse indivíduo, esse sujeito, para que ele possa acessar outros espaços, não somente a escola, de maneira crítica, politizada, tendo uma noção de como se colocar, enfim. Parágrafo 3º. O regime de colaboração entre os entes federados pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência entre as funções distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e avaliação da educação nacional, respeitada a autonomia dos sistemas e valorizadas as diferenças regionais. Então, esses sistemas, eles vão possuir funções, cada um vai possuir determinadas funções, só que, ao mesmo tempo,
vão existir para cada um deles algumas atribuições específicas, como é o caso da autorização do funcionamento de escolas da educação básica, que é uma deliberação do governo estadual, supervisões de ensino que fazem esse trabalho de acompanhar, assessorar, verificar a saúde administrativa, burocrática da instituição, enfim. O título 4, tá? Talvez um dos mais importantes, cai bastante em concurso público, que é o acesso e permanência para a conquista da qualidade social. A diretriz, ela parte do princípio que eu preciso garantir na escola que o aluno ele acesse, ele seja incluído na escola, que é o acesso à inclusão, e que eu consiga também ter a permanência desse aluno. Eu tenho que criar condições para que esse aluno, além de acessar, além de estar inserido dentro da escola, além de ter atividades, além de ter assim toda uma dinamicidade que possibilite a sua inclusão dentro dos diferentes aspectos da sua aprendizagem, eu tenho que criar mecanismos para que esse aluno ele permaneça na escola. Só assim que eu vou conseguir aí atingir a qualidade social. E a resolução, essa diretriz, coloca alguns passos, né? Alguns princípios para isso. Vamos ver lá? O artigo 8º. A garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção e da distorção de idade /ano /série. Então, olha lá, o objetivo é que eu tenha aluno dentro da escola, que a sua série de matrícula, o seu ano escolar de matrícula esteja compatível com a sua idade cronológica. Então, tem que evitar as distorções, tá? Então, é por isso que, regularmente, as escolas oferecem provas e momentos de reclassificação. Por quê? Para permitir que esse aluno que possui uma idade cronológica e está numa série que não é compatível com essa sua idade, que ele consiga acessar essa série e esteja ali nivelado, idade cronológica e série de matrícula escolar /ano, então série se ele tiver no ensino médio, ano do fundamental, enfim, tem que estar pareado, tá? Resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos no processo educativo, tá? Então, permitir que o aluno consiga acessar, esteja incluído e permanecer na escola. Consequentemente, eu vou garantir, através desse processo, que o aluno consiga estar na idade /série adequada. Então, é um requisito para que eu consiga atingir a qualidade social da educação. Artigo 9º. A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante. Então, olha lá, o centro da escola, né? O centro da escola é o estudante, o aluno é o centro da escola. E a escola preocupada, essa educação de qualidade social, a escola preocupada com essa qualidade social, ela sempre vai colocar no centro o estudante. O centro não é o professor, o centro não é a gestão, o centro não é a esfera administrativa do sistema a qual a escola integra. O centro do processo é o estudante. Então, isso pressupõe alguns requisitos para esse atendimento. Olha lá, revisão das referências conceituais aos diferentes espaços educativos, abrangendo espaços sociais na escola e também fora da escola. Então, isso passa por toda uma mudança de paradigma de educação. A educação, ela não acontece somente dentro do ambiente escolar. A educação, ela perpassa por outros setores da vida em sociedade. Então, é necessário que o educador, que a escola, que nós, enquanto escola, enquanto comunidade de aprendizagem, estejamos dispostos a rever esses conceitos. Esses conceitos de lugar, de espaço de aprendizagem, passam por mudanças continuamente. O meu aluno passa por mudanças. Então, eu tenho que começar a observar a educação, observar a escola, observar o que é educação,
de uma maneira mais ampla. Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Então, a educação, essas diretrizes, essa base nacional comum curricular, as legislações, elas não surgem no sentido de engessar a escola e servir como uma cartilha, você tem que fazer isso. Não. Esses documentos, eles refletem toda uma concepção ideológica de escola hoje em dia, que ela precisa ser inclusiva, que ela precisa valorizar a diferença, valorizar o atendimento, a pluralidade, né? Que a pluralidade são cada aluno que eu tenho dentro da minha escola, ele possui uma visão diferente de mundo, ele tem uma construção, ele tem uma história diferente. Então, eu preciso valorizar essa história desse aluno. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que respeitar essa diferença dentro da escola. O inciso 3, foco no projeto político-pedagógico, o famoso PPP, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Quando fala progressão aqui, ele não está falando no sentido de progressão continuada em si. Ele está falando que toda avaliação, todo processo de avaliar, de valorar a atividade do aluno, de acompanhar esse aluno, tem sempre a intenção da progressão desse aluno, da evolução desse aluno. Então, toda atividade, todo o trabalho, todo o movimento, toda a mobilização de conhecimento que é desenvolvido na escola acontece com essa intenção, de que o aluno possa progredir. Então, aí, dentro dessa questão, existem vários paradigmas a serem quebrados, né? Como o papel tradicional da avaliação, como a aula tradicional, enfim. Interrelação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante. Mais uma vez lá colocando que a organização do trabalho pedagógico, a jornada do professor, vai estar mais uma vez ali, colocando que o objetivo é a aprendizagem do estudante. Preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores e outros. Importante frisar aqui que profissionais da educação não são somente os professores, tá? Todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuem para a organização do espaço, certo? Para que o espaço esteja em condições físicas também de receber os alunos, faz parte, se enquadra dentro dessa concepção de profissionais da educação. Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura é entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para sua utilização e acessibilidade. Então, eu tenho que pensar, refletir a maneira como eu proponho o meu currículo e como que eu estou utilizando esse espaço da escola. O espaço da escola é um espaço disponível para o aluno, para o professor, para que exista o processo de ensino-aprendizagem. Esse espaço, a sua utilização, a sua acessibilidade, ela está toda posta para que a proposta curricular da escola, do professor, possa ser atendida. Integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes da comunidade interessados na educação. Então, volta lá para a gestão democrática, né? Para a necessidade que eu tenho da escola ouvir, da escola trazer para dentro da discussão o pai, o aluno, o professor, todos que pertencem, né, que fazem parte dessa comunidade de aprendizagem, dessa comunidade educativa. Realização de parceria com órgãos tais como os de assistência social, desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. Mais uma vez ali, lembrando que a escola, esse papel de cuidar e educar da escola, muitas vezes o cuidar, ele vai exigir que a escola ela amplie os seus horizontes e procure aí
né, fazer um networking social ou um institucional administrativo, digamos assim. Então, preciso ter uma rede, né, e se valer dessa rede para conseguir integrar e também conseguir dar sentido ao trabalho da escola, né? Nós temos que procurar e enxergar a escola não como uma instituição isolada, uma instituição estanque da sociedade, não. A escola é uma instituição que compartilha da vida dos alunos, é um dos espaços que o aluno passa a sua vida, e ela é uma das instituições sociais. Ela está ligada a todas as outras. Parágrafo 1º. O planejamento das ações coletivas exercidas pela escola supõe que os sujeitos tenham clareza quanto. Então, todo planejamento que eu vou fazer na escola, ele pressupõe que o sujeito, né, propõe que as pessoas que fazem parte desse processo aqui, quando eu falo sujeito, estou falando do quê? Professores, eu estou falando de alunos, eu estou falando de pais, tá? Estou falando de funcionários, enfim, eu estou falando de todos estes que compõem a educação. Então, olha lá, o planejamento das ações coletivas exercidas pela escola supõe que os sujeitos tenham clareza quanto, inciso 1, aos princípios e à finalidade da educação. Então, como que eu planejo, como que eu preparo algo se eu não tenho clareza do objetivo? Se eu não sei que o objetivo da escola é formar cidadãos críticos, desenvolver o conjunto de formação integral do sujeito, se eu não tenho clareza que o objeto central da escola é o estudante, eu não tenho como planejar uma ação. Essa ação ela tem que ser trabalhada. Trabalhar a finalidade da escola é uma condição essencial para trabalhar todo o restante. Não tem como eu falar de método de melhoria de resultados que eu tenho em alguns sistemas, não tem como eu falar de plano de metas para se alcançar, atingir determinados parâmetros, se eu não tenho clareza da educação, do objetivo da educação. Então, o objetivo da educação é a condição essencial para todo o resto. Olha lá, além do reconhecimento da análise dos dados indicados pelo IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e outros indicadores que complementam ou posso substituir. Então, ter clareza do que é o IDEB, o que ele avalia, quais são as séries avaliadas, qual é o objetivo dessa avaliação. Todas essas informações, elas não são burocráticas, são informações de cunho administrativo, só que elas interferem no trabalho pedagógico. Eu tenho que preparar a minha ação, eu só tenho condições de preparar uma ação articulada com um projeto de educação a partir do momento que eu tenho contato com ele, que eu sei o que está escrito nele, que eu li esse documento, que eu tive acesso a esse documento. A relevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido colegiadamente pela comunidade educacional, respeitadas as múltiplas diversidades e a pluralidade cultural. Então, olha aí, mais uma vez, essa questão de um projeto de escola, de um projeto político-pedagógico construído colegiadamente. Quando eu falo construído colegiadamente, eu estou falando dele ter sido construído entre todos os atores que participam da trama educacional. Professor, aluno, funcionário, pai, enfim, gestor. Esse projeto político-pedagógico tem que ser assumido, tem que ser coordenado, tem que ser trabalhado coletivamente. Essas ações, esses movimentos, essas mobilizações têm que ser acertadas no conjunto. Não adianta eu construir um projeto político-pedagógico para a minha escola, todo rebuscado, com um embasamento científico assim, muito bem alinhado, só que é um projeto que não passou, ele não foi amadurecido na comunidade, é um projeto meu, é pessoal, é a maneira como eu enxergo a escola. Mas será que a maneira como eu enxergo a escola é a mesma maneira que o coletivo enxerga? Será que destoa? Então, eu preciso garantir que essa construção aconteça de maneira colegiada, aconteça de maneira democrática. O 3,
a riqueza da valorização das diferenças manifestadas pelos sujeitos do processo educativo, em seus diversos segmentos, respeitando o tempo e o contexto sociocultural. Bom, então eu preciso também, né, respeitar essas diferenças, essas divergências, né, essas de ideias que eu tenho dentro da escola. Eu só consigo crescer, evoluir, pensar de maneira diferente a partir do momento que eu tenho um contraditório. Então, esse contraditório, esse pensamento que pode divergir do meu e vai divergir, isso é saudável, é importante para que eu consiga construir uma escola que ela é formada por diversos atores. Uma escola que ela é pública. E por ser pública, ela diz respeito a todos. Todos devem participar, todos devem fazer parte da construção do projeto político-pedagógico, dos planos de melhoria dessa escola. Bom, o parágrafo 2 está falando um pouco mais da questão, inciso 4, né? E no parágrafo 2 vai falar um pouquinho da questão orçamentária, tá? A gente não vai entrar aqui, aprofundar nessa questão. Essa questão, geralmente, ela não é cobrada muito em concurso público, é muito difícil, a não ser para cargos mais técnicos da área da educação, analista, alguma coisa nesse sentido. Só que, no geral, essas questões, essa questão em si, ela não é muito cobrada, mas, em suma, ela fala, né, do cálculo, do investimento que precisa ser feito para que o aluno, para calcular o repasse de verbas. Bom, agora desse parágrafo 2, o inciso 2, ele é bacana, ele é interessante a gente frisar, porque essa questão aqui, ela está muito em voga hoje em dia na sociedade, tá? A gente tem em vista aí que alguns governos, alguns sistemas, estão ampliando o tempo, a permanência do aluno na escola, para atingir a qualidade social da educação. Lá na diretriz já consta que professores qualificados com remuneração adequada e compatível com a de outros profissionais com nível de formação, em regime de trabalho de 40 horas, em tempo integral, numa mesma escola. Então, essa condição em 2010 já foi colocada, e se foi colocado em 2010, esse documento já vem sendo discutido há um bom tempo atrás. Então, é uma situação já superada, tá? Que a presença do professor em regime de 40 horas, em tempo integral, numa única unidade escolar, favorece a qualidade social da educação. Definição de uma relação adequada, olha lá, entre o número de alunos por turma e por professor. Então, eu tenho que garantir, tá? Eu tenho que garantir, de acordo com cada sistema, coloca algumas regras, alguns parâmetros, mas a diretriz deixa em sentido amplo que eu tenho que promover essa equidade, tá? Entre o número de alunos por turma e professor. Eu tenho que permitir que exista o entrosamento, que exista a coparticipação dos alunos, que eu tenha salas heterogêneas, beleza. Só que eu também preciso me adequar que esse número seja compatível para que aprendizagens relevantes possam ser desenvolvidas. Né? Não tem como eu pensar num professor com 55 alunos numa sala de aula, pensando que ele vai ser capaz de assegurar aprendizagens relevantes. Foge do caráter humanamente possível de trabalho, que é possível se trabalhar. Né? Enfim. Inciso 4. Pessoal de apoio técnico e administrativo que responda às exigências do que se estabelece no projeto político-pedagógico. Então, eu preciso de profissionais que fazem parte, né, que estão aí, que não estão na sala de aula em si, mas que dão apoio técnico, administrativo para a escola, que é importante para o funcionamento da escola. Esses profissionais, eles precisam responder, eles precisam estar atentos à exigência do projeto político-pedagógico da escola, que nada mais é do que o motor da escola. O motor da escola, onde tudo funciona, é o projeto político-pedagógico, é o posicionamento daquela comunidade de aprendizagem diante da sociedade. Então, é importante que isso seja visto e valorizado.
Bom, nós vamos entrar aqui agora, então, no título 4, tá? O título 4 a gente vai falar um pouquinho, tá? Nós falaremos um pouquinho sobre... Aqui minha tela, gente, só um momentinho. Sobre a organização curricular, tá? Conceito, limites e possibilidades. Então, vamos lá? A escola de educação básica, vejam bem, ó, de educação básica. Então, está falando de escola de ensino infantil, educação, ensino fundamental e ensino médio. É o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar raízes próprias das diferentes regiões do país. Então, olha aqui, a escola é o local onde a cultura, né, onde esses costumes, onde os valores, onde as marcas sociais que nós temos, que foram transmitidas por outras gerações, elas são reconstruídas. Então, a escola é esse espaço vivo, onde eu vou ter essa convergência de diferentes culturas, esse encontro de diferentes culturas, né? Com a intenção não de compará-las, a fim de valorar qual a melhor, qual a inferior, mas com a intenção de valorizar, tá? As próprias raízes, as diferenças regionais do país. Então, o foco da educação básica, o foco do currículo, esse é um dos conceitos que o currículo tem que ter em mente. O currículo ele precisa ser um currículo atento, que a escola é um processo de construção cultural, né? Onde a cultura, onde os valores, onde os costumes, eles passam também a ressignificar. E sendo esse espaço, a escola precisa estar atenta para respeitar, para estar sensível também para respeitar essas diferenças culturais que nós encontramos dentro da escola, ok? Vamos lá, o parágrafo único. Essa concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade. Privilegia trocas, acolhimento e aconchego, para garantir o bem-estar das crianças, adolescentes, jovens e adultos, e no relacionamento entre todas as pessoas. Então, olha lá, a escola, essa visão de escola, é uma visão que tem que estar... não posso ter aquela visão de rito escolar. Como assim rito escolar? Uma escola rígida, uma escola com valores rígidos, uma escola que não está aberta à discussão, que não está aberta a acolhimento, que não está aberta a se colocar no lugar do outro. Então, essa visão de escola, onde eu tenho uma cartilha de regras, olha, vejam bem, essa visão de escola, onde eu tenho uma cartilha de regras, é uma visão ultrapassada. Tá? A própria resolução, as diretrizes, já colocam ali, ó, colocar até vermelho aqui, que é uma visão superior, onde ali eu tenha um espaço para trocas, onde eu tenho espaço para acolhimento, onde eu tenho espaço para aconchego, onde eu consiga, de fato, desenvolver um bem-estar, né? Que aluno, professor, diretor, funcionário, enfim, pai, toda a comunidade de aprendizagem, comunidade escolar, se sinta bem, né? Gerar um bem-estar. Artigo 12. Cabe aos sistemas educacionais, em geral, o programa de escola de tempo parcial diurno. Então, vamos lá, tempo parcial diurno. O que é uma escola de tempo parcial? Tá? Escola de tempo parcial é uma escola que o aluno fica meio período, tá? Ele não fica o turno todo dentro da escola. Então, eu tenho tempo parcial diurno, que pode ser matutino, que é de manhã, ou vespertino, tarde e noite. Tempo parcial noturno, eu tenho tempo integral. O que é o tempo integral? Turno e contraturno, ou turno único, com jornada escolar de 7 horas no mínimo. Então, para a escola ser considerada uma escola de tempo integral, eu tenho que garantir essa jornada de 7 horas no mínimo todos os dias. Tá? Então, é uma disposição que está na diretriz da educação básica. Escola integral é aquela escola onde eu tenho uma jornada
de 7 horas todo dia. Todo dia, 7 horas, beleza, escola integral. Tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, o que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico, né? A própria diretriz já fala que o trabalho na educação, na escola integral, vejam bem que eu não estou falando de educação integral. Educação integral é a formação do sujeito como um todo. Eu estou falando de escola tempo integral, tempo relógio. 7 horas por dia, escola integral. E esse modelo de escola, esse formato de escola, seja ele no sistema qual ele for, ele precisa e requer uma organização e gestão do trabalho pedagógico em tempos específicos. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Parágrafo 1º. Deve-se ampliar a jornada escolar em um único ou diferentes espaços educativos. Olha lá, mais uma vez aqui falando da ampliação da jornada escolar, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto a quantidade e qualidade do tempo diário da escolarização, quanto a diversidade de atividades de aprendizagens. Então, o aluno ficar o dia inteiro na escola não pressupõe que é um ficar por ficar. Essa permanência do aluno, uma carga horária expandida na escola, tem como norte o quê? Tem como norte que ele tenha diversidade de atividades. Então, ele precisa ter atividades diferenciadas para preencher essa lacuna de tempo a mais que ele está na escola. Então, isso vai ser garantido através das atividades diferenciadas, diferentes atividades de aprendizagens. A jornada em tempo integral com qualidade, olha lá, com qualidade, implica a necessidade da incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades pedagogicamente planejados e acompanhados. Então, essa jornada em tempo integral, como a gente acabou de comentar, exige aí que exista também um trabalho mais pormenorizado, mais acompanhado, mais próximo do processo de ensino-aprendizagem, né? Mais próximo do professor, mais próximo do aluno. Os cursos em tempo parcial noturno devem estabelecer metodologia adequada às idades. Então, olha lá, o curso noturno tem que ter a metodologia adequada à idade, à maturidade, à experiência de aprendizagens, para atenderem jovens e adultos em escolarização no tempo regular ou na modalidade de educação de jovens e adultos. Então, os cursos noturnos, né, tanto do tempo parcial, que seria uma classe regular, de primeira, segunda ou terceira série do ensino médio, ou dentro do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, eu preciso que a metodologia, que o formato das aprendizagens, que a construção desse trabalho seja aí de acordo com o público que eu estou atendendo, esse público que frequenta o ensino noturno, beleza? Então, por enquanto foi isso, daqui a pouquinho, no próximo vídeo, a gente vai retomar aí falando um pouquinho já das formas para a organização curricular. Muito obrigado, valeu!